Na aula passada nós falamos sobre tipicidade. Agora chegou a hora de entender o segundo elemento da teoria tripartida do crime, que é a ilicitude. E aqui existe um erro muito comum, tá, pessoal? Muita gente pensa que todo fato típico é automaticamente criminoso, tá? E não é, tá? Uma conduta pode ser típica e mesmo assim ser permitida pelo direito, tá? E é exatamente isso que a ilicitude analisa. A ilicitude, ela representa a contrariedade da conduta em relação ao ordenamento jurídico. Ou seja, o fato é contrário ao direito ou está autorizado pela lei, né? Porque existem situações em que a própria lei permite uma conduta que normalmente seria enquadrado como crime. Um exemplo aqui para vocês. Matar alguém é crime, a gente sabe, artigo 121. Mas, se a pessoa mata em legítima defesa, perceba aqui que a conduta continua típica, né? Houve morte, houve adequação ao artigo 121. Mas o direito entende que aquela ação estava justificada. E perceba que desaparece a ilicitude, né? Agora, atenção, as excludentes de ilicitude não dizem que o fato não aconteceu. O fato ocorreu, tá? O que desaparece é a antijuridicidade da conduta. O artigo 23 do Código Penal traz as principais excludentes de ilicitude, né? Que é o estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Vamos começar a nossa aula pelo estado de necessidade. Ele ocorre quando alguém pratica um fato para salvar um bem jurídico de perigo atual, tá? Um exemplo aqui. Uma pessoa invade uma casa para fugir de uma enchente e sobreviver. Em regra, invadir domicílio é crime. Mas aqui existe uma situação de necessidade, né? A pessoa, ela sacrifica um bem jurídico menor para salvar outro maior, que é a sua vida. Agora atenção aqui aos requisitos, tá? Precisa ter perigo atual, não provocado voluntariamente, inevitabilidade da conduta e proporcionalidade, tá? A banca, ela adora cobrar proporcionalidade, pessoal. Não faz sentido destruir um patrimônio milionário, por exemplo, para salvar um objeto sem valor, tá? Ó a proporcionalidade aqui. Agora vamos para o mais importante, que é a legítima defesa. Legítima defesa é quando a pessoa repele injusta agressão, atual ou iminente, usando moderadamente os meios necessários. Vamos dividir isso daqui. A agressão injusta. A agressão, ela precisa ser ilegal, tá? Atual ou iminente. Não pode ser vingança futura. Meios necessários. A reação precisa ser necessária para repelir aquela agressão, né? Uso moderado. O excesso, ela pode gerar responsabilidade penal, pessoal. Um exemplo aqui, ó. Se alguém tenta matar você com uma faca, você pode reagir, tá? Mas se o agressor já fugiu e depois você vai atrás dele para se vingar, isso aqui não é legítima defesa, tem que ser atual, iminente, na hora, tá? Outro ponto importante, existe legítima defesa de terceiro, sabia? Você defendeu uma outra pessoa. Agora, por exemplo, você pode agir para defender uma pessoa que está sofrendo uma agressão, tá? Mas também existe o excesso, pessoal. Se a pessoa ultrapassa os limites da legítima defesa, ela responde pelo excesso doloso ou culposo, tá? Um exemplo aqui. O agressor cai desacordado e a vítima continua agredindo ela. A legítima defesa terminou, cessou já, tá? A partir dali, pode surgir responsabilidade penal por excesso, tá? Agora vamos ao estrito cumprimento do dever legal. Aqui, o agente ele atua porque a própria lei determina sua conduta. Um exemplo aqui para vocês. O policial,
que realiza a prisão legal. Ele restringe a liberdade da pessoa, né? Mas ele está amparado pela lei. A lei determina que ele faça aquilo. E por fim, temos o exercício regular de direito. Um exemplo, o lutador em uma competição oficial, não é? Durante a luta, existe agressão física, né? Ele soca o outro lá. Mas ela ocorre dentro das regras permitidas pelo ordenamento jurídico, tá? Agora grave uma informação importantíssima aqui. As excludentes de ilicitude eliminam o crime. Porque sem ilicitude não existe infração penal completa, tá? Outro ponto muito cobrado, diferença entre excludente de ilicitude e excludente de culpabilidade. A excludente de ilicitude torna o fato lícito. Já a excludente de culpabilidade mantém o fato ilícito, mas afasta a reprovação pessoal do agente. Nós vamos aprofundar isso nas próximas aulas, tá? Porque na próxima aula nós entraremos na culpabilidade, tá? Aí vai ter imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa. E aqui começa uma das partes mais importantes da teoria do crime. Tá bom, pessoal? Então, se você está gostando dessas aulas, dê um like, compartilhe aqui com seus amigos, inscreva-se no canal, ative o sininho aqui, né, se puder, e comente aqui se você está gostando da aula, se você acha que está complicado, se a linguagem poderia ser mais simplória para vocês entenderem, se está tudo certo. Tá bom, pessoal? Até a próxima!